Irmãos, eu peço que os irmãos abrem as suas Bíblias em Jonas 1. Jonas 1. O chamado e a fuga de Jonas. No finalzinho da pregação, eu vou explicar para os irmãos o porquê eu escolhi esse tema, Jonas, o chamado e a fuga de Jonas. Eu ainda comentei com o pastor que essa passagem aqui, há muito tempo atrás, eu tive um sonho, e nesse meu sonho aparecia o presbítero João, e eu chegava assim num lugar bonito, e o presbítero João falava: presbítero João, o que o senhor está fazendo aqui? Ele falava assim para mim: Sueli, Deus te mandou aqui. Eu falei: eu não estou entendendo. Ele falou assim: eu tenho um recado para te dar de Deus. Eu falei: pode me dar. Aí ele virou para mim e falou assim: olha, Deus está te mandando para Nínive. Eu falei: não sei onde fica isso. Eu falei: tem certeza que Deus falou isso para você mesmo, irmão? Ele falou: falou, irmão. Ó, o recado está dado. E ficou por isso mesmo, né? Como sempre, às vezes nós somos falhos. Irmãos vêm, entregam a profecia para a gente fica, quero dizer assim, às vezes acredita e às vezes não. Ai, será que é de Deus? Será que não é? E muitas das vezes Deus fala conosco e a gente fica: será que é Deus mesmo que está falando comigo? E Deus falou muito comigo, usou uma irmã para falar comigo, a mesma coisa que o presbítero falou para mim em sonho. Ela chegou em mim e falou para mim assim: Sueli, eu tenho algo para te dizer, para te entregar. Eu falei: eu estou aqui para ouvir, pode falar. Ela falou: olha, Deus está falando para você, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Eu ouvi isso da boca do presbítero João também. E eu não dei ouvido para aquela irmã. Ela falou assim: outra coisa, Deus manda te dizer, Ele está falando para você ir levar a palavra dele para toda criatura, para o mundo. Aí eu falei: eu? Quem sou eu? Eu sou incapaz. Ela falou: Deus te capacita. E eu não levei a sério. Ela falou: outra coisa, Deus está mandando te dizer, se você não levar a palavra dele, ele vai te levar para o leito, para você falar a palavra dele. Então eu me identifiquei muito com essa palavra. E vamos lá, do 1 ao 7. E veio a palavra de Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clame contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. 3. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou que um navio ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se o mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam, cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio, tendo-se deitado, dormia um profundo sono. 6. E o mestre no navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens, dormioco? Levanta-te, clama ao teu Deus, talvez assim ele se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sorte, para que saibamos que por causa nos sobreveio este mal. E lançaram sorte,
e a sorte caiu sobre Jonas. E amém. Assentados. Esse texto, ele nos mostra as consequências da desobediência a Deus. E muitas vezes Deus fala conosco que nós temos que fazer algo, e o que nós fazemos? Senhor, eu não sou capaz. Senhor, eu não estou pronto. Senhor, eu não estou preparado. Eu falo isso, irmãos, porque quando a gente prega uma palavra, Deus fala primeiro com a pessoa que está pregando, para depois falar com os irmãos. Amém? Deus manda Jonas ir para Nínive. E o que Jonas faz? Desce em Jope, que na época era uma cidade portuária, e pega um navio e vai para Tarsis. Ele pensou assim: nada vai acontecer, nada vai acontecer, eu vou fugir da presença de Deus e tudo bem. E o que Deus mandou? Deus mandou uma grande ou uma forte chuva, uma tempestade assim, a ponto de destruir o navio. E o preço da desobediência, como eu falei no começo, a Deus trouxe consequência, mas não trouxe consequência só para ele, trouxe consequência para os que estavam junto com ele no navio. E todas as vezes que a gente desobedece a Deus, que a gente faz algo que não agrada o coração de Deus, que a gente peca, o que acontece? Num casal, se o marido erra, peca, que eu quero dizer, o pecado não é só na traição, o pecado não é só no pensamento, o pecado é você, um exemplo, você achar algo que não é seu e guardar para você. Aí você chega em casa e não comenta com a esposa, ou vice-versa. A esposa não comenta com o marido. Olha, eu fui em tal lugar e veio esse dinheiro para mim, não vou nem comentar com meu marido, eu vou guardar. É um pecado isso. E o que acontece? Consequências. Quem está ao seu lado também paga, tanto você como os filhos que estão ao redor. Então aquilo quer dizer que as pessoas que estavam com Jonas no barco também pagaram o preço. Não como ele, mas pagaram o preço, porque foi destruído o navio. E assim acontece conosco, hoje, quando nos afastamos da presença de Deus também, não pagamos o preço sozinho. Eu me afasto da presença do Senhor, tá? Eu me afasto, eu fico uma segunda, eu fico uma terça, eu fico uma quinta, eu fico um domingo. Hoje eu não vou porque eu vou para uma festa. Faz tempo que eu não vejo e eu vou para uma festa. Hoje eu não vou porque vai vir minha irmã, ou que seja, uma parente de longe, faz muitos anos que eu não vejo. Sabe, pastor, então hoje eu não vou para a igreja. Hoje eu não vou porque vai passar um negócio legal na televisão. E homens, eu não vou porque hoje vai passar jogo. Hoje vai passar o jogo, do Palmeiras ou do Corinthians. Hoje eu vou assistir, eu vou para a igreja. E isso, até comentei com meu esposo hoje. Olha só quem, comentando. Eu virei para ele e falei: olha, amor, eu aprendi uma coisa. Eu jamais vou deixar de ir na igreja terça, quinta ou domingo para poder ficar na frente da televisão. Ele me olhou assim, sabe, ele se calou, ele não falou nada. Aí eu falei assim: eu não acho certo isso. E eu sinto falta desse homem de Deus que sempre pegou no nosso pé. Foi o pai presente, o pai que sempre ensinou os filhos, E aí eu peguei e falei assim: meu Deus, eu falando isso para ele, mas às vezes é preciso, Se eu falei porque Deus tocou no meu coração. Aí eu falei para ele assim: eu estou muito triste com você, porque ultimamente você está deixando de ir para a igreja comigo, mas Deus sabe todas as coisas. E lembre-se, a salvação é individual, mas eu quero você do meu lado. Ele se calou, não falou nada, mas amém. E amém. Voltando para Jonas, quando Jonas foi jogado ao mar, ele foi engolido por um grande peixe. A
Agora, irmãos, vamos imaginar, eu falando de mim, eu não sei, sem Deus na minha vida eu não sou nada. Mas Jonas caiu na barriga do peixe, ele ficou 3 dias. 3 dias e 3 noites, é isso, presbítero? 3 dias e 3 noites. Esses 3 dias que ele ficou, entrava só água salgada e atingiu até a pele dele. Pensa, ele não tinha água doce, ele não tinha um sol para poder tomar a vitamina ali do sol, né? Que nós precisamos do sol, da vitamina C. E ele não tinha nada disso. Mas por quê? Precisava acontecer tudo isso para ele ir parar na barriga do peixe. E lá dentro, o que aconteceu? Ele ficou esses 3 dias e Deus não abandonou ele. Ele estava ali, mas Deus estava cuidando, porque ele estava respirando. Ele não tinha água, mas Deus estava cuidando. Assim como Deus faz com a minha vida e com a vida de vocês. Muitas das vezes a gente passa por tribulações, a gente fala, meu Deus, onde o Senhor está? O Senhor não está comigo. O Senhor nunca deixa a gente. Ele sempre está conosco. E depois de tudo isso que aconteceu com Jonas, né, precisou acontecer para ele poder se quebrantar e se humilhar diante de Deus. E o que ele fez? De dentro do peixe ele clamou. E imagina assim, Senhor, me socorre, Senhor, me tira daqui. Porque se eu estivesse no lugar dele, eu falaria, Senhor, me tira daqui, me socorre. Em nome de Jesus, me tira daqui, Senhor. E ele clamou o Senhor. Ele clamou, pedindo para que Deus tirasse ele dali. E pela infinita graça e misericórdia, Deus tirou ele dali. E o pesadelo dele, gente, acabou. Porque olha aqui, uma coisa eu digo, eu passei por isso aqui, mais ou menos, não foi igual o Jonas, porque jamais, nem o ser humano aguenta passar o que Jó passou, o que Jonas passou, eu mesmo não aguentaria, eu sou muito sincera, né? Então o que foi feito? Precisou passar pelo vale para ele reconhecer que era Deus na vida dele, que ele tinha que obedecer. Deus deu uma ordem, obedeça. A pior coisa é quando não obedece. E, aproveitando essa parte aqui, esses 3 dias que eu falei, eu também fui parar no leito de hospital no Mandaqui. Por incrível que pareça, irmãos, eu fiquei 3 dias, 3 noites e 3 dias. Meus filhos me levaram, eu estava passando mal, me internaram. Foi aí que eu descobri que eu tinha pedra na vesícula. E não era uma, não era 10. Só que Deus falou. O tempo todo que eu estava ali, Deus não permitiu que eu fosse para um leito. Todo mundo entrava e ia para o leito. Todo mundo entrava e ia para o leito. E eu no corredor. Onde tinha toda a população que passava. E eu falei, Senhor, eu não estou entendendo. O que o Senhor quer que eu faça? Eu não sou digna para falar da tua palavra. Eu não sei falar da tua palavra. O que eu vou fazer? Aí veio uma mulher perto de mim e falou assim para mim, abre a tua boca que eu encherei. Eu falei, glória, né? Falei, amém, Senhor. E aí eu comecei a falar aquilo que vinha no meu coração. Comecei a falar, vinha uma pessoa, falava assim, eu estou com dor, chorando. Eu falei, olha, eu tenho vontade de levantar para te ajudar, mas por enquanto eu não posso porque eu estou com acesso. Mas Deus é com você, Jesus te ama, Jesus vai te tirar desse leito. Fique em paz, creia. Aí quando chegou no 3º dia, foi aí que eu fui entender. Chegou uma moça e essa moça chorava, essa moça gritava de dor. E aí Deus falou para mim, levanta. Eu levantei. Falei, mas Senhor, como? Levantei, peguei o acesso assim e saí arrastando o acesso, que eu não aguentava andar. Nesse dia eu levantei, andei até essa moça, cheguei perto dela e falei assim, oi irmã, como é que você está? Eu não posso falar que você está bem, eu estou vendo você chorar, mas por quê? O que te aconteceu? Em tempo da menina virar para mim e falar que você tem que ver com isso, né? Mas não falou não. Ela olhou para mim assim e falou assim, moça, eu estou morrendo de dor. Moça, eu não estou suportando de tanta dor. Aí eu falei assim, sério, mas o que aconteceu? Aí ela falou para mim assim, olha, eu fui para um barzinho e foi um homem lá falar comigo, falar a palavra de Deus.
Eu não dei ouvido. E ele falou para mim ter cuidado, que Deus estava me dando a última chance. Eu expulsei o homem. Aí eu falei, mas o que aconteceu? Ela falou, assim que eu saí, eu me senti tão mal. Eu saí e fui embora. No momento que eu estava indo embora, meu carro foi parar no poste. Foi perca total. Os bombeiros, quando chegaram, falaram desse jeito, está morta. Essa não sobreviveu ao estado onde ficou o carro. Aí eu virei assim para ela, falei assim, olha minha linda, eu só vou te falar uma coisa. Você crê que foi Deus que te livrou da morte? Aí ela falou, mas que Deus é esse que faz eu ficar com dor? Eu falei, calma. Aonde você está sentindo dor? Ela falou assim, na bacia. Aí eu falei, então, meu amor, se você estivesse morta, você não estaria contando aqui. Eu falei, ó, algo muito lindo, muito interessante, assim, Deus quer com você. Eu não sei o que, mas Deus está mandando eu te falar. Amém. Ele te ama. Aleluia. Deus quer que você se conserte. Eu não sei o porquê. Ele diz que você sabe. Ela vira para mim, irmãos, e fala assim, desse jeito. A mulher que estava com dor começou a conversar, falando comigo. Eu falei, Deus está aqui, Deus vai te curar, Deus vai te aliviar dessa dor. E essa mulher conversando comigo, ela virou para mim e falou assim, eu sou desviada. Eu falei, agora eu entendi porque Deus me trouxe aqui, foi para falar com você. E eu falei de Deus para ela, falei do que Deus tinha feito para mim, que Deus preparou, que Deus me colocou na frente para fazer cirurgia. Fui lá, dei meu testemunho para ela, e aí eu falei para ela, e aí? Ela falou assim, nossa, a dor aliviou, graças a Deus. Eu falei, mas o que aconteceu? Eu quebrei a bacia. Eu falei, meu Deus, mas é melhor você estar com a bacia quebrada, mas você está com vida. Ela falou, verdade, amém. E por incrível que pareça, irmãos, quando a palavra de Deus diz que o que está ligado no céu está ligado, que o que está ligado no céu está ligado na terra, e o que está na terra está no céu, é verdade. Eu comprovei isso, porque enquanto eu estava falando da palavra de Deus ali, para essa menina, meu esposo estava falando com a mãe da menina, sem saber de nada. Aí quando ele entrou, ela falou assim, essa daqui é minha filha. Ele falou, e essa é minha esposa. Ela acabou de entrar, falou isso. Aí ele falou, nossa nega, eu estava falando da palavra de Deus para a mãe dessa moça. Aí ela virou e falou assim, a sua esposa também estava falando para mim de Deus. Entrou o médico e falou para mim assim, dona Sueli, a senhora está de pé? Eu falei, tô, que bom, nós vamos tirar seu acesso. Você não está com dor nenhuma? Eu falei, não, a senhora está de alta. Aí eu falei assim, olha, as coisas de Deus é assim, tão maravilhosa, é algo assim que às vezes a gente não entende. Trabalhar de Deus, Deus é muito inteligente. Deus trabalha de uma forma que no final você descobre o porquê. E Deus me levou naquele leito por quê? Por causa dessa moça. Deus queria que eu falasse, eu plantei a semente. Ela era desviada, eu plantei. Eu ouvi a mãe falando, minha filha, olha, esse moço estava falando de Deus para mim, uma coisa tão linda, me tocou, comecei a chorar. E eu creio que entrou, sabe, ele plantou a sementinha no coração dela, porque ela falou, você saindo daqui, nós vamos agradecer a Deus na igreja. Eu falei, glória a Deus. Então eu entendi o porquê que Deus me levou. E Deus me levou também, e eu descobri que eu estava com as 10 pedras, porque ninguém descobria, era algo assim sobrenatural. Então eu sei que foi Deus, o tempo todo foi Deus na minha vida, e o tempo todo é Deus na vida de cada um de vocês. Amém? Amém. Bom, Aleluia. é isso que eu queria passar para os irmãos. Eu não sei se os irmãos conseguiram entender, mas eu procurei passar o melhor para os irmãos. Amém? Amém. Aleluia.